Quero te dizer isso, querido, nessa noite. Querido e querida, né? Não temos só homens na igreja. Na verdade, temos menos homens do que mulheres na igreja, né? Glória a Deus. Então, queridos e queridas, aleluia. Creiam no que eu digo nessa noite. Quando eu subo, quando a gente está ministrando no culto, né? É muito mais do que uma atividade, né? É um momento espiritual. É um momento muito sério, né? Apesar de Jesus ser o motivo da nossa alegria, apesar de nós termos ser um momento gostoso, prazeroso para nós estarmos no culto, entendo a responsabilidade que eu tenho diante de Deus e diante da igreja também, de forma que eu não posso simplesmente lançar palavras ao ar e falar o que bem penso aqui. Eu preciso sempre trazer a direção do Senhor, né? Ouvir a voz de Deus e compartilhar, né? Receber do Senhor a sementeira e distribuir as sementes entre vocês. Então, com muito temor no Senhor, eu quero te dizer o seguinte: eu não estou simplesmente falando uma palavra motivacional para te trazer ânimo, mas eu quero te entregar uma palavra de Deus que o Senhor tocou no meu coração, uma semente que o Senhor lançou no meu coração nesse momento, nesses 20 minutos de louvor que nós tivemos aqui. O Senhor vai dar jeito em todas as coisas. Eu tenho certeza disso, que as coisas vão se ajeitar, vão se ajustar. Eu converso com alguns irmãos aqui e a gente compartilha, e essa é a minha missão, né? Entender assim, né? Participar da vida de vocês na medida do possível, né? E então eu conheço algumas histórias aqui, né? E por mais difícil que pareça, eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça e vai nos ajudar a resolver todas as coisas. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que faz o morto ressuscitar, que faz o cego ouvir, que faz o cego ver, né? O surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar. Nós cremos no Deus que faz milagres. O mesmo Deus, hoje nós vamos falar de mais um milagre de Jesus. O mesmo Jesus que operou há mais de 2000 anos atrás. O mesmo Deus que emanou, que liberou o seu poder há milhares de anos atrás, é o mesmo Deus que continua agindo hoje nas nossas vidas. Jesus está aqui, vivo como antes, vivo como naquele domingo que ele ressuscitou e saiu de dentro do sepulcro, quando os anjos retiram a pedra e o permitem sair. Aquele mesmo Jesus que saiu cheio de glória daquele sepulcro, daquele buraco, daquela caverna, é o Jesus, é o Deus que está aqui operando entre nós, agindo entre nós, fluindo entre nós, né? Agora, a grande questão nessa noite, né? Primeiro vamos orar, queridos. Feche teus olhos aí e estende as tuas, sempre faço isso, né? Estende as tuas mãos como alguém que vai receber algo poderoso de Deus aí. Estende as tuas mãos para frente assim, como isso. Pai, em nome de Jesus, eu lanço essa semente sobre a tua igreja nessa noite. Que uma semente sobrenatural seja lançada sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que nessa semente, Senhor, e que essa semente regada pelas águas vivas dos céus, regadas pelo Teu Espírito Santo, nessa semana façam brotar, germinar um milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus do sobrenatural, eu creio no Deus que faz coisas grandiosas, coisas poderosas, eu creio no Deus que move os céus e a terra, eu creio no Deus que faz um milagre, que está fazendo um milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Ajusta todas as coisas, coloca todas as coisas em ordem, posiciona tudo no seu devido lugar. Senhor, se é um milagre financeiro que a igreja precisa, faz, Senhor. Aleluia, dá provisão, dá sustento, dá recursos. Se é saúde, toca agora, Yahvé Rafá, toca agora e traz saúde a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Se são questões familiares, emocionais, conjugais, agora vem ajustar e alinhar todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu lanço essa semente, eu planto essa semente no coração dos meus irmãos e rego com as águas vivas do Teu Espírito Santo. E profetizo que essa semente, que essa boa semente vai germinar e vai prosperar nessa semana, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você crê nisso, pode dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.
Aleluia. Agora, queridos, o desafio que nós temos tido aqui na Restinga, na Sara Restinga, é o seguinte, né? Esse entendimento, essa consciência eu tenho compartilhado com a igreja, né? Terças, quintas na célula, domingos aos cultos, nós temos falado de Jesus. Nós temos pregado a palavra que fala, que ensina sobre esse Deus poderoso, sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse Deus que faz milagres grandiosos. E fica claro na Bíblia que o desejo de Deus é sempre operar milagres. Essa é a natureza de Deus. Ele não sabe, ele não age de outra forma senão de forma sobrenatural. Tudo o que Deus faz é sobrenatural. Tudo que Deus faz é grandioso, é poderoso, porque essa é a realidade dele. Isaías 66 fala que os céus são o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Tamanha a sua grandeza e a sua majestade. E esse Deus grandioso escolheu a cada um de nós para manifestar esse poder, para liberar o seu poder. Amém. Isso está claro na Bíblia e nós temos ensinado sobre isso. Agora, o desafio, a questão que fica e cabe a cada um de nós: por que Deus faz milagres na vida de umas pessoas? Deus opera poderosamente na vida de uns e não opera na vida de outros, né? No domingo passado, nós falamos sobre a mulher com fluxo hemorrágico. Havia uma multidão ao redor de Jesus, mas quando aquela mulher tocou em Jesus, ele percebeu. Ele sabia, né? E muitas outras pessoas, quem sabe, nós explicamos sobre isso, né? Jesus estava comprimido no meio de uma multidão. Muitas pessoas, uma multidão ao redor de Jesus. Mas quando aquela mulher tocou, ele percebeu e sentiu o poder saindo de si, né? É tão interessante isso, que Jesus foi involuntário. Aquela mulher tocou em Jesus e imediatamente saiu o poder. Fluiu o poder dele. E depois que o poder saiu, ele, opa, quem tocou em mim? Porque saiu o poder de mim, né? E nós, dependendo da postura e da posição que nós tomamos diante de Deus, é inevitável que o poder dele flua nas nossas vidas. Por isso que algumas pessoas recebem e outras pessoas não recebem, né? É muito mais, trazendo para a nossa realidade aqui do culto, né? É muito mais do que simplesmente estar no culto. Mas como nós viemos para a igreja hoje? Qual a motivação que te trouxe para a casa do Senhor nessa noite? Havia uma multidão ao redor de Jesus, né? Por onde ele andava, multidões o seguiam, o perseguiam. Mas algumas pessoas o seguiam porque ele multiplicava os pães, porque ele matava a fome das pessoas, né? Algumas outras pessoas seguiam Jesus para questionar: será que ele é Deus mesmo? Será que ele faz tudo isso? Olha, né? Outras pessoas queriam matá-lo, mas tinha algumas pessoas que se aproximavam dele cheios de fé. E essas pessoas que se aproximavam de Jesus cheias de fé, havia uma recompensa. E a recompensa era o fluir do seu poder. Por isso que algumas pessoas que se aproximavam dele não recebiam, e outras pessoas que se aproximavam recebiam. Certo? Então a grande questão não é simplesmente estar na igreja, mas é como nós estamos aqui. Qual a motivação que te trouxe nessa noite? Eu espero que tu tenhas saído de casa cheio de fé nessa noite, porque é a fé que faz o céu se mover. É a fé que libera o poder de Deus. Uma mulher, e ela dizia, né? Não vou pregar de novo sobre essa palavra, mas só uma introdução aqui. Ela dizia: eu sei que se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu não preciso nem tocar nele, é só tocar na roupa dele. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. E essa fé dessa mulher fez com que o poder de Deus chegasse até ela, e ela foi, depois de 12 anos, completamente curada. Uma mulher que só sangrava e perdia, estava se esvaindo, a sua vida estava se esvaindo. Ela é recompensada e reconhecida pelo Senhor no meio de uma grande multidão.
Assim como Deus tocou na vida dessa mulher, o Senhor vai te tocar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: o Senhor vai te tocar nessa noite, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, né? Hoje nós fizemos uma aventura gospel. Nós, como todos sabem, né? Nós estamos aqui à noite, mas domingo pela manhã a gente congrega na Cavalhada, né? Eu continuo congregando na Cavalhada, apoiando os meus pastores lá, ministrando louvor, cuidando das células que tenho lá. Enfim, domingo é corrido, mas abençoado. E hoje nós fizemos um culto relâmpago. Nós saímos da Cavalhada por volta do meio-dia, um pouco mais, e todos fomos para a praça de alimentação do Barra Shopping. E quando chegamos lá, parecíamos uns agentes secretos, né? Cada um assim, a gente se posicionou cada um num canto, eu com o violão bem quietinho ali. Aí a gente só se olhou e começamos: entra na minha casa, entra na minha vida. Acho que são uns 50 pessoas, né, Everton? E aí foi tão bonito, né? Desafiador, porque os seguranças já estavam tudo percebendo que tinha alguma coisa ali. Eles estavam meio que de olho na gente. Mas aí pessoas que estavam comendo e começaram a cantar junto, filmaram a gente. Olha, foi um momento muito legal, né? E a gente fica pensando, né? Aí pra que isso, né? Mas com todo respeito, né? A gente vê o pessoal do orgulho gay fazem passeatas, né? A gente vê os gaudérios no 20 de setembro passeando aqui pela Restinga mesmo, né? Eles passam, né? A gente vê uma série de movimentos mostrando a sua cultura e até a sua fé pelas ruas. Por que nós cristãos não podemos fazer isso, né? Nós podemos, né? Nós devemos fazer isso. Esse é o nosso dever, né? Anunciar, pregar. E a questão não era nem pregar o evangelho no shopping. Nós queríamos só mostrar: nós somos crentes, nós somos cristãos, nós amamos Jesus. E esse amor que queima no nosso peito, queima tanto no nosso peito que a gente não consegue guardar dentro de cada um de nós. A gente veio aqui a anunciar para vocês, né? Depois a gente foi caminhando quase que em procissão, assim. A gente saiu do Barra e fomos caminhando até o Pontal. E aí no Pontal foi diferente. Nós atravessamos o shopping novo ali, né? Cantando de novo, assim, as pessoas todas assustadas, nos olhando. Mas foi uma aventura bem legal. Não fomos presos, graças a Deus, estamos todos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe a gente faz qualquer dia isso aqui no Supercan, né? Entramos ali e vamos visitar o Marquinhos ali. Glória a Deus. Aleluia. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Olha, pergunta para o teu irmão aí: tu teria coragem de fazer isso com o missionário? Teria coragem, hein? De entrar, hein? Cada um com um cartaz: Jesus te ama e eu também. Vamos lá, pessoal, glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Uma outra história de multidão, de um milagre poderoso de Jesus. Marcos 10, versículo 43. Marcos é o segundo é o segundo livro do Novo Testamento. E eles chegaram a Jericó. Marcos 10, 46. Isso. Do 46 ao 52. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, à beira do caminho, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado, e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, pois ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão, que eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus
pelo caminho. Glória a Deus, que palavra abençoada. Mais uma história de um milagre, mais uma história de uma pessoa doente, mais uma história de um enfermo, mais uma história, mais um testemunho de uma pessoa com uma grande necessidade, mas maior do que a sua necessidade, maior, né, do que a cegueira de Bartimeu, era a sua fé, né? A palavra fala da cidade de Jericó, começa no versículo 46, falando que Jesus entrou em Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade histórica, né? E lá no livro de Josué, capítulo 6, fala da queda das muralhas de Jericó. Então, Jericó é um tipo, né? É uma representação. Jericó é o lugar onde as muralhas caem. E nesse dia, nesse momento da vida de Bartimeu, uma grande muralha iria cair. A muralha que tapava os seus olhos, a muralha que o impedia de ver, de enxergar, né? Fecha teus olhos aí um pouquinho, meu querido. Quantos de nós aqui, de olhos fechados agora, não abre. Quantos de nós aqui conseguiríamos nos levantar, sair do salão e ir até em casa de olhos fechados? Quase nenhum de nós, né? Acho que mesmo os irmãos que moram aqui perto, a Andréia e a sua mãezinha de mãos dadas, de olhos fechados, as duas não conseguiriam chegar em casa. Porque a visão é algo fundamental para nós. Nós precisamos ver para viver. Aquele que vê consegue sobreviver, né? Pode abrir os teus olhos agora. Mas eu só fiz esse exercício para a gente entender a grande dificuldade que Bartimeu tinha, né? E o caso de Bartimeu é diferente de um cego de nascença, por exemplo. Um cego de nascença sofre tanto quanto alguém que perde a visão ao longo da vida. Mas o cego de nascença, ele nasce já com uma predisposição a aprender desde criança a viver sem visão, né? Ele nunca viu, então ele vai vivendo sem esse sentido que é a visão. Agora, Bartimeu perdeu a sua visão ao longo da vida. E eu quero te contar um pouquinho da história de Bartimeu. O nome dele, na verdade, não é Bartimeu. A palavra não diz o nome Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. A expressão Bar significa filho de. E Timeu é o nome do pai dele. Então, um cego que era filho do seu Timeu estava ali sentado à beira do caminho daquela cidade, aguardando Jesus passar. A palavra Timeu significa estimado, alguém que tem grande estima. E realmente, Timeu, o pai de Bartimeu, era um grande homem. Ele era um guerreiro, ele era um soldado, ele era um general que se revoltou contra o império e foi perseguido e morto. E assim que mataram o pai de Bartimeu, que mataram Timeu, eles pegaram o Bartimeu e tiraram a sua visão. Era uma forma que o Império Romano tinha de limitar a ação dos rebeldes. E com medo de que Bartimeu se tornasse rebelde como seu pai, foi-lhe tirada a visão. A Bíblia não nos mostra, não nos diz com quantos anos ele perdeu a visão, mas ele já tinha visto, ele tinha olhos, ele era saudável, ele enxergava as coisas, ele viu, ele foi criado não sei por quantos anos pelo seu pai, pela sua mãe, ele viu muitas coisas, mas a vida permitiu, o Senhor permitiu que em algum momento da sua vida ele perdesse a visão, né? E aqui, quem sabe, alguns de nós, a gente possa, né, nós nos enquadremos, a gente possa se encaixar nessa situação. Porque quantas coisas nós já tivemos, quantas coisas boas nós já experimentamos, quantos momentos felizes nós já vivemos, mas por eventualidades da vida, nesse momento, quem sabe nós não estejamos experimentando. E aí a gente fica assim, poxa, meu Deus, como era bom, né? Quem nunca disse isso? A gente escuta uma música e relaciona com um tempo que tempo bom, né? Como eu queria voltar, né? Quando a gente é criança,
a gente quer ser adulto. Como eu queria ter 18 anos. Eu não sei porque. Eu queria ter 18 anos. Eu quero ser maior de idade, eu quero ser adulto. Eu quero. Agora, como eu queria voltar a ser criança. Né? Porque quando eu cheguei à maioridade, os boletos, quanto mais o tempo vai passando, mais os boletos vão aumentando. É uma coisa impressionante, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e as responsabilidades vão aumentando. Quando a gente é criança, a gente tem muito mais direitos do que deveres. Quando eu era criança e eu resmungava com a minha mãe, a minha responsabilidade era arrumar o meu quarto. E eu me achava aquele que mais trabalhava em casa. Pô, mãe, eu tenho que arrumar o meu quarto, né? Olha só. Hoje, graças a Deus, né? Eu me acordo 5:30 da manhã para estar no meu trabalho. Tenho a minha jornada de trabalho, de segunda a sexta, fim de semana, trabalho na igreja. A vida, glória a Deus por isso. Mas a vida é uma correria. E os deveres aumentaram muito mais. Que tempo bom era a minha infância, né? Que tempo bom era quando eu era cuidadinho pela minha mãe, né? E a minha mãe fazia o meu café da manhã, cuidava das minhas roupas. A minha esposa cuida das minhas roupas, né? Mas enfim, quando eu tinha aquele cuidadinho da mãe, né? Quando eu era o filho da mamãe, né? Hoje eu sou o pai dos meus filhos. Os tempos mudaram, glória a Deus por isso, né? Mas quem sabe alguns de nós sejamos saudosistas e estejamos pensando, puxa vida, como era bom aquele tempo. Quando eu tinha mais condição financeira, quando a minha família estava assim, quando os filhos estavam perto. Enfim, a gente fica pensando quantas coisas a gente gostaria que voltasse. E não tem mais como voltar no tempo, né? Quem sabe Bartimeu estava sentado ali na beira do caminho, pensando, puxa, como era bom quando eu enxergava. Ah, meu Deus, como eu queria ver meu pai de novo. Como eu queria, né? E tem uma questão interessante de Bartimeu, que no versículo 50 está dizendo assim, ó. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus, né? Esse relato, ele é muito importante. Por quê? Quantos viram aquele filme Gladiador? Ninguém viu? Nós somos antigos, né? Vixe, já é antigo esse filme, né? Meu Deus do céu, né? Mas antigamente, os soldados, né, romanos, né, os gregos, eles usavam capas. E as capas eram sinal de autoridade. Então, quando vinha um soldado um soldado comum, sem capa. Agora, quando vinha um comandante, alguém que tinha mais autoridade, esses soldados tinham capa. A capa é um sinal de poder, né? Mudando bastante o assunto. Mas olhem os heróis, por exemplo, que nós conhecemos aí. Super-Homem, o que ele tem? Uma capa. O Thor, né? Pô, tá vendo muito filme, missionário, né? Enfim, né? O Thor, o que ele tem? Uma capa, né? São, entre aspas, os heróis poderosos. Os poderosos usam capa. E assim, o pai de Bartimeu, o Timeu, com certeza ele tinha uma capa. E aí Bartimeu, que era o filho do Timeu, por ser filho de alguém poderoso, ele tinha a sua capa. Ele não era um simples homem, ele era o filho do Timeu. Por isso o texto fica dizendo isso, né? Bartimeu, o cego, filho do Timeu. E quem sabe, muitas pessoas, né, viam o Bartimeu, pô, tá vendo aquele ali? Aquele ali é o Bartimeu. Ele é filho do Timeu. Lembra? Quando ele estava com o pai dele, lembra do pai dele, aquele guerreiro? E as pessoas vendo Bartimeu cego, e a Bíblia diz aqui na minha versão, fala claramente, né? Bartimeu estava mendigando. Ele estava ainda com a capa do seu pai, mas estava mendigando. Aquele que era filho de um guerreiro, que tinha tudo, quem sabe, do bom e do melhor da sua casa, agora está sentado, sem visão, à beira do caminho, mendigando, pedindo a ajuda dos outros. Quem sabe Bartimeu, por ser filho de um guerreiro, era servido. E assim como eu falei para vocês da minha mãe, que fazia tudo por mim, né? Continua fazendo, né? Porque ela está viva, mas hoje eu vivo uma outra realidade, né? Mas enfim, ainda tem minha mãe próxima de mim, né? Bartimeu recebia tudo como o filho do comandante, né? E era servido, seu café, sua alimentação, enfim, Bartimeu era servido. Mas agora cego, mendigo, ninguém ajuda Bartimeu.
e ele está ali pedindo ajuda, né? Eu não quero fazer um drama, mas eu quero só mostrar a realidade para vocês, porque quem sabe alguns de nós estejamos nessa posição, onde a gente sente que ninguém ajuda a gente, onde a gente sofre e está num momento, quem sabe, meio frustrado por ter perdido algumas coisas, onde a gente esteja meio sem rumo porque não consegue enxergar solução e saída para as dificuldades e para os problemas que nós temos. Assim estava Bartimeu, sem enxergar, mesmo com capa, mas frustrado, sentado à beira do caminho, mendigando. Mas isso é que é bonito da Bíblia, sabe? Eu amo a palavra, amo o Senhor, amo a sua palavra, porque eu consigo, através do Espírito Santo, perceber nas entrelinhas, né? Eu fico admirado das pessoas que foram usadas para escrever essa palavra, para deixar claro o agir de Deus e o mover de Deus ao longo das letras, das santas letras dos textos aqui. A Bíblia fala que ele era cego, que ele não podia ver. Mas nós temos 5 sentidos. A visão é apenas um deles. Bartimeu não via, mas ouvia. Bartimeu não via, mas tinha tato. Bartimeu não via, mas tinha paladar, tinha olfato. Os outros sentidos de Bartimeu estavam todos funcionando. E ele está ali à beira do caminho e vê, e ouve a história de um homem que estava entrando naquela cidade para mudar a vida de muitas pessoas. E eu sempre faço essa alusão assim, né? Isso não está na Bíblia, mas eu posso pensar nisso, né? E quem sabe Bartimeu sentado ali à beira do caminho, esperando uma esmola de alguém, ele escuta um homem passando e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não via, mas ouvia. Então quem sabe Bartimeu sentado ali à beira do caminho, na entrada da cidade, ele viu pessoas esperançosas se aproximarem, ele ouviu histórias e testemunho de pessoas. Ele me tocou. Quem sabe essa mulher com fluxo hemorrágico, do mesmo evangelho, capítulo 5 de Marcos, agora ela passa correndo por Bartimeu e ele escuta: eu fui curada, ele me curou, eu sofri por 12 anos, eu estava perdendo sangue, uma hemorragia há 12 anos me incomodava, mas eu toquei nas vestes dele e ele me curou. Quem sabe o centurião Jairo passou por ali e ele disse: a minha filha ressuscitou, Jesus ressuscitou a minha filha. E assim, multidões passaram por aquela cidade, uma multidão seguia Jesus. Então muitas pessoas, quem sabe, passaram por Bartimeu, e ele ouviu os testemunhos, e ele ouviu o comentário das pessoas, ou quem sabe ele ouviu o próprio Jesus. Mas como ele ia saber que era Jesus? A palavra fala que quando Jesus, conta a história de 2 discípulos de Emaús, quando Jesus falava, o coração deles queimava. Então quem sabe Bartimeu não viu nada, mas quando Jesus passou por ele, o seu coração queimou. O coração de Bartimeu, quem sabe, foi incendiado por essa palavra que é fogo, por essa palavra que nos desacomoda, por essa palavra que nos desafia, por essa palavra que nos transforma, por essa palavra que move as nossas vidas. Quem sabe Bartimeu, sem enxergar, sem ver nada, foi tocado pelo Espírito Santo que preenchia a vida de Jesus, que transbordava de Jesus. Aleluia! E esse toque, e esse momento, e esse agir de Deus, ali naquele lugar onde Bartimeu estava sentado, desacomodou aquele homem. E Bartimeu, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver nada, ele diz o seguinte, ele pensa, quem sabe, o seguinte: eu não estou vendo nada, mas eu tenho uma boca. Então, ainda que eu não veja, eu vou gritar até que ele me perceba. Vejam que a mulher com fluxo hemorrágico
moveu a sua fé no sentido de que se eu for até ele e o tocar, ele vai me curar. Agora a realidade de Bartimeu é outra, ele não enxerga, ele não sabia onde Jesus estava. A mulher chamou a atenção de Bartimeu com seus passos de fé. Bartimeu chama a atenção de Deus no grito. Bartimeu começa a gritar desesperado: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É tão lindo isso, queridos. Por que Bartimeu está dizendo Jesus, filho de Davi? Ele não enxergava nada, mas ele entendeu tudo. Quem sabe pessoas que viam, que tinham visão, estavam perto de Jesus e não sabiam diante de quem estava. Pessoas estavam perto de Jesus e o viam como um simples homem. Pessoas que enxergavam muito bem, estavam ali: esse aí é mais um profeta. Esse aí é mais um charlatão que está passando aí. Esse aí é mais um como outros tantos que já passaram. Mas um homem que não tinha visão natural, mas tinha visão espiritual, ele viu, ele discerniu, ele entendeu no seu espírito. Os seus olhos naturais não mostravam nada, mas os seus olhos espirituais o fizeram reconhecer que não era um simples homem. Pelos olhos da fé, Bartimeu conseguiu reconhecer que aquele que entrou em Jericó, aquele que entrou na cidade onde as muralhas caíram, ele era o filho de Davi, ele era o rei dos reis e o senhor dos senhores. Quando Bartimeu diz que Jesus é filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus nasceu de uma linhagem real. Os filhos de Davi eram da tribo de Judá. E da tribo de Judá era da onde surgiam os reis. Davi foi o maior rei de Israel, o rei mais reconhecido, o rei mais famoso, o rei que mais venceu batalhas, o rei que realmente conquistou todo o território de Israel. E Bartimeu está dizendo: Jesus é o filho de Davi, Jesus é rei. Então eu vou gritar desesperadamente até que esse rei me veja. E ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não via, mas ele usou o que ele tinha para se aproximar de Jesus. Sabe, queridos, esse é um grande problema que nós temos. Nós potencializamos as coisas negativas e desmerecemos as coisas positivas. Eu vou falar de um filme antigo aqui, muitos vão dizer, eu acho que todos vão dizer, quem sabe que nunca viram, mas existe, procura lá no YouTube. Quantos já assistiram o MacGyver? Tem uns que regulam de idade comigo aí, ó, né? Profissão Perigo, MacGyver. O MacGyver não era forte. O MacGyver não era, né, como esses heróis que a gente vê. O MacGyver tinha uma virtude. Ele pegava um alicate e um clips, fazia uma bomba, né? O MacGyver, ele resolvia os problemas com o que ele tinha na mão. Um suco de uva, uma gelatina, ele fazia uma transformação. E a gente assistia o seriado para ver como ele ia resolver os problemas. Ele era um cara muito inteligente, mas a inteligência dele era usar o que ele tinha. Com o que ele tinha, ele resolvia os problemas. Bartimeu era um MacGyver. Ele não tinha visão, mas ele tinha um coração. Ele não tinha visão, mas ele tinha fé. Ele não tinha visão, mas ele tinha a boca. Então, com a fé, com a boca grande que ele tinha, ele se levanta e sai gritando e chamando a atenção de Jesus, até que Jesus o percebesse. Então, tu pode dizer nessa noite: missionário, mas eu não tenho nada, eu não tenho condições, eu não sou capaz. Tem sim. Alguma coisa boa tem aí dentro de ti. Eu tenho certeza, eu tenho te conhecido, e Deus tem te usado. Deus tem te abençoado. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e disse: eu não tenho condições, eu não sou. Nunca mais me diga isso. Nunca mais diga isso. Aqui nós temos boas mães. Aqui nós temos mulheres de Deus. Aqui nós temos bons homens, valorosos, virtuosos. E por isso estamos aqui na casa do Senhor.
porque o Senhor está nos reunindo aqui para fazer em nós e através de nós uma grande obra. Eu posso não ser completo e pleno, mas o Senhor plantou muitas coisas, muitas sementes boas na minha vida. Quem sabe eu poderia pregar muito melhor, cantar muito melhor, fazer muito melhor o que eu faço, mas com aquilo que eu tenho, eu procuro fazer o melhor. Eu gostaria de ser melhor, sim, mas eu não me limito ao simples fato de eu não ter as coisas. Com aquilo que eu tenho, eu vou em busca daquilo que me falta. E falta mais de Deus na minha vida. Mas com a fé que eu tenho hoje, eu busco desesperadamente pela sua presença, para que Ele faça uma obra em mim, na minha casa, na minha família, na minha equipe, nos meus discípulos, na Restinga, na zona sul de Porto Alegre, e assim que essa glória vai emanando e alcançando toda a cidade. Mas uma coisa eu não tenho, uma coisa eu tenho, fé. Quem sabe assim como a Bartimeu faltava visão, para mim faltam algumas coisas, mas eu tenho fé, eu acredito, então eu saio gritando desesperado: Jesus, olha para a Restinga, Jesus, olha para nós aqui, olha para os meus irmãos. Queridos, todos os dias eu oro por ti, todos os dias eu oro por ti. Você veio a um culto aqui, você mandou um oi no WhatsApp, deu. Já estou orando pela tua vida. Você já está na minha lista de oração. E eu tenho certeza que o filho de Davi vai te abençoar, porque esse rei poderoso mudou a vida de Bartimeu, e ele vai mudar a nossa história. Quanto mais nós clamarmos, quanto mais nós pedirmos, ele vai fazer. E o segredo de todo milagre não está no poder do Senhor. O poder do Senhor já está liberado, não é mistério, é uma realidade. O segredo, o detalhe do milagre está na nossa posição. Bartimeu podia ficar se queixando da vida: meu Deus, como eu queria estar lá com os outros, mas eu estou aqui, eu não enxergo, eu não tenho visão. E quem sabe nós somos tentados a fazer isso. Ai meu Deus, eu não vou na igreja hoje porque eu não estou bem, porque as coisas não estão legais na minha vida, porque me falta saúde, porque me falta dinheiro, porque me falta isso e me falta aquilo. Para de focar naquilo que tu não tem e foca na oportunidade que Deus está te dando. Hoje, domingo, desde as 19 horas, nós estamos desfrutando de uma oportunidade que Deus nos deu, de buscar a sua presença, de tocar nas suas vestes, de chegar perto dele. Bartimeu, com essa fé, usando aquilo que ele tinha, ele sai gritando desesperado: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele é bem sucedido no seu projeto, ele chama a atenção do Senhor. Jesus olha para ele, ele não enxergava, mas Jesus tinha os olhos que veem tudo. Jesus percebeu Bartimeu, ele não enxergava Jesus, mas Jesus viu ele gritando. E assim, tu pode não estar vendo nada, mas Jesus está te vendo. Jesus está te enxergando. Ele está olhando para ti, Ele está olhando para mim, Ele está olhando para todos nós. E quem sabe, Jesus tenha visto Bartimeu sentado à beira do caminho. Mas por que Jesus, passando pela beira do caminho, viu Bartimeu sentado ali e não fez nada? Porque ele ainda não tinha dado um passo de fé. Ele ainda não tinha decidido vencer a sua cegueira. Ele ainda não tinha se levantado. Ele ainda não tinha tirado a capa. E a capa de Bartimeu representa o passado, a vida que ele tinha com seu pai. Quem sabe a capa pesando nos lombos de Bartimeu representava a sua frustração com o passado, de um homem que tinha tido com seu pai grandes coisas. O filho de Timeu agora está derrotado ali, ainda com aquela capa, sofrendo, se lamentando, lambendo as suas feridas. Mas Jesus chama ele, ele tira aquela capa, ele dá um salto e vai ao encontro de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, para de sofrer com o passado, para de ficar remoendo as experiências negativas e frustrantes do ontem. E hoje no presente te posiciona e vai ao encontro de Jesus. Hoje Ele vai abrir os teus olhos. Hoje Ele vai tocar na tua casa.
hoje Ele vai tocar na tua família, hoje Ele vai fazer um milagre em ti, porque esse é o desejo de Jesus, te tocar, essa é a vontade de Deus te abençoar, essa é a vontade do Senhor mudar a tua vida e a tua realidade. Mas isso só vai acontecer quando nós nos posicionarmos. Então nessa noite, toma posição, para de olhar para trás, para de sofrer com o passado e vai ao encontro de Jesus. Mas eu não sei como fazer. Grita desesperado como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Salmo 81, versículo 10 diz assim: abre bem a tua boca, pois eu a encherei. Jeremias 33, 3 fala assim: invoca-me e te responderei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Quando nós clamamos, quando nós gritamos, quando nós oramos, a nossa oração move os céus, né? Clamor em inglês é cry out. E se a gente separar as duas palavras, né? Cry é choro e out é fora. Então clamar, traduzindo literal assim do inglês, é gritar para fora, é chorar para fora, né? Quem sabe tu esteja guardando tantas coisas dentro de ti. Para de guardar, entrega para Jesus, chora para fora, entrega na presença dele, coloca no altar do Senhor, né? Coloca nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer o milagre. Bartimeu, deixa de lado o passado, tira a capa, se levanta e vai ao encontro de Jesus. Só um pequeno comentário aqui antes de encerrar, né? Ele se levanta, ele se posiciona, e aí o que acontece? A multidão diz: para de gritar, Bartimeu, que cego xarope, para de gritar. Ô meu, não incomoda, cara, fica na tua, deixa a gente ouvir o que ele está falando, né? Quantas pessoas estão fazendo isso contigo? Quantas pessoas estão tentando te impedir? Quantas pessoas estão mandando contra ti? Quantas pessoas querem te abafar, te frustrar? Quantas pessoas não acreditam no teu negócio, no teu sucesso, no teu futuro, na tua felicidade? Quantas pessoas não querem te ver feliz e te rodeiam, te cercam? Bartimeu passou por cima de tudo isso. Que bom que ele não via, né? Ele não enxergou essas pessoas. Ele continuou, né? Em frente, gritando, clamando, até que Jesus o chamou. E aí Jesus o chama para perto e diz: o que tu queres que eu te faça? E é tão bonito isso, né? A certeza nos lábios de Bartimeu. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Ele não ficou: para aí, Jesus, só um pouquinho, deixa eu pensar. Preciso de dinheiro. Ele era cego e mendigo, né? Então digamos que só de ler cego e mendigo a gente já vê duas necessidades. Ele não tinha visão e não tinha recurso, né? Se ele fosse um acomodado, ele dizia: Jesus, me dá dinheiro para mim não precisar pedir mais esmola para ninguém. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu visão. E tudo que nós precisamos é visão, sabe? Às vezes a gente pede prosperidade para o Senhor e Ele pode nos dar prosperidade, mas ao invés de prosperidade, Ele quer nos dar força. Porque se a gente tiver força para trabalhar, a gente vai conquistar tudo que a gente precisa. Deus vai te capacitar. Então, vê bem como tu está orando, porque pode ser que ao invés de abrir os céus e encher os teus celeiros, o Senhor quer te dar uma estratégia para que tu conquiste tudo aquilo que tu sonha, para te ter um testemunho ainda mais poderoso de dizer: Deus me abençoou, eu fui lá e conquistei. Sozinho eu não conseguia, eu não enxergava, mas Deus abriu os meus olhos e eu fui lá e conquistei. Amém? Que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor te dê toda a força necessária para que tu possa conquistar e realizar todos os teus sonhos. O sonho de Bartimeu era ver. Qual é o teu sonho? Jesus vai te dar força para que tu alcance, para que tu conquiste em nome de Jesus. Mas o segredo do sucesso, o segredo do milagre, do liberar do sobrenatural de Deus, é a nossa posição de fé. Ainda que tu te aches sem condições, incapaz, levanta,
toma a tua posição e grita se for o caso. Clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra compaixão, né, significa tomar a dor do outro. Então Bartimeu está dizendo: ô rei, ô filho de Davi, entende aqui a minha situação. Sente o que eu estou sentindo. Olha como eu estou sofrendo aqui, me ajuda. Pois Jesus ouve o clamor desse homem e o chama para perto. E aí, quando chega perto, ele é curado em nome de Jesus. Eu quero te dizer, querido, assim como Jesus curou Bartimeu, Ele quer te curar nessa noite. Assim como ao longo desses, acho que foram 2 meses, né? Eu estou falando sobre milagres, né? Hoje é o último milagre que eu estou pregando. Quem sabe no futuro a gente volte, porque tem outros tantos milagres para falar. Mas eu quis encerrar essa noite com essa história de Bartimeu. Assim como Jesus operou na vida de tantos outros necessitados, hoje Jesus decidiu tocar na tua vida e mudar a tua história em nome de Jesus. Mas antes que ele se como eu sempre disse ao longo dos dias, né? A chave que abre as comportas dos céus para que o sobrenatural de Deus desça é a nossa fé. Te posiciona com fé nessa noite. Diz aí no teu lugar mesmo: eu vou buscar Jesus. Eu vou gritar se for preciso, eu vou clamar se for preciso. A quantos de nós às vezes não se sentem como que andando no escuro, né? Sem enxergar uma solução. Essa era a vida de Bartimeu, andar no escuro, sem enxergar nada. Mas em um momento, Deus foi lá e abriu os olhos dele, assim como vai abrir os teus olhos em nome de Jesus. Conta para a direção da tua casa aí. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu mover, pela tua presença. Nós te pedimos que essa unção que nós recebemos aqui nessa noite alcance o nosso lar, alcance a nossa casa e a nossa família e nos faça crescer, prosperar e avançar. Em nome de Jesus, que todos nós tenhamos uma semana abençoada, de testemunhos, de sucesso, de vitória, de conquistas. Em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz, vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Vamos em